Vejamos agora como é que se faz a inserção de portas nos nossos projetos. Eu começo por abrir o menu Door and Window e clico precisamente no primeiro dos comandos chamado Door and Window. Se repararem, aparece-me esta caixa de diálogo onde eu tenho na parte de baixo uma pequena barra onde eu posso especificar se quero introduzir uma porta, se quero introduzir uma janela, se quero introduzir uma janela numa parede em arco, se quero introduzir uma bay window. Uma bay window não é muito comum no nosso país, mas é muito utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a janela sobressai em relação à fachada e aproveita-se para fazer um banco para as pessoas se sentarem, etc. Também podemos definir um buraco numa parede, se assim quisermos. Portanto, vamos começar por aquilo que nos interessa, que é o desenho de uma porta, em que eu posso começar por especificar que tipo de porta que eu quero introduzir, portanto, em planta. Portanto, eu vou verificar que eu tenho um desenho para a porta em planta e um desenho em 3D, que depois me vai afetar o alçado. Portanto, no caso do desenho em planta, tenho que escolher que tipo de representação é que eu quero para a minha porta. Mais tarde vamos ver como é que podemos alterar isto e criarmos as nossas próprias formas de representação da porta em planta em 3D. Portanto, este botão então serve para selecionar a porta como ela é vista em planta e isto como ela era vista em 3D. Portanto, sendo que vou selecionar aqui um modelo mais básico que eu estou familiarizado. Definir a altura da porta e definir, portanto, o threshold height é a altura que vai desde o chão até à soleira da porta, que eu vou pôr 0. A largura da porta, que ela é definida em função de dimensões pré-definidas, ou então eu também posso criar as minhas próprias dimensões, se eu assim o desejar. Dar uma numeração, portanto eu posso pôr a numeração automática. E a partir daqui eu posso começar então a introduzir portas e posso começar a introduzir por diversas formas que estão todas aqui definidas, como podem aqui verificar, desde o Free Insertion. E o Free Insertion eu apenas tenho que definir o local na parede onde eu quero inserir a minha porta. Cá está ele. Portanto, basta-me isto. Isto depois existem aqui dois pequenos ícones, um vermelho com um ponto, peço desculpa, um vermelho e um amarelo. O vermelho vai-me permitir alterar a localização da abertura da porta, portanto, em planta, e o amarelo faz a mesma coisa, mas em 3D, portanto, embora eu aqui não consiga verificar esse mesmo efeito, porque esta porta não sofre esse tipo de alterações, mas em 3D, mas consigo ver aqui que ele altera a localização do puxador, como podem verificar, portanto este está mais condizente com a realidade, e eu depois posso deslocar a porta para onde eu quiser, posso definir uma dimensão para onde é que eu quero alterar a porta, e se eu apagar a porta, reparem que em 3D ela tem este aspecto. Eu, se fizer um erase e apagar a porta, ela desaparece-me em planta, desaparece no 3D e restitui as paredes conforme elas existiam originalmente. Portanto, isto é o primeiro processo de criar de uma porta, portanto, inseri-la livremente. O segundo processo é através do Order Insertion. Portanto, imaginem que eu quero colocar várias portas nesta parede. Portanto, eu seleciono este processo, vou ao desenho, indico a parede a partir da qual eu quero colocá-la. E agora quero colocar uma parede à distância do início desta parede, vamos supor 50 cm, e agora a próxima porta já vai estar a 1 metro da primeira, a seguinte vai estar a 1,5 metro, e assim sucessivamente. Portanto, eu vou colocando portas desta forma.
Em termos de portas, talvez não seja muito aconselhável este estilo de criação, de inserção, mas em termos de janelas, provavelmente já tem a sua pertinência. Da mesma forma, eu posso inserir, portanto, subdividir esta parede, portanto, em vários eixos. Imaginem que eu divido esta parede em 4 partes e em que no eixo de cada uma delas quero colocar uma porta. Eu seleciono este comando, seleciono a parede e agora digo quantas portas é que eu quero introduzir, por exemplo 4. E então o que ele me faz é introduzir 4 portas dentro desta parede, portanto em toda a extensão desta parede. Repare-se que a partir desta quebra já deixa de pertencer a esta parede, e em que eu tenho o primeiro tramo, que é metade do tamanho dos restantes que aqui estão, e o último tramo a mesma coisa. Parecido com esta funcionalidade, temos o outro, que é este aqui, para inserir de forma igual, portanto, na parede. Portanto, eu seleciono a parede, digo que quero colocar, por exemplo, 5 portas, e as paredes que me vão restar entre elas vão ter exatamente a mesma dimensão. Este bocado de parede tem exatamente a mesma dimensão deste e por aí fora. Depois temos um processo que este sim já é mais utilizado com portas. Este provavelmente será mais utilizado com janelas, digo eu. E então, para utilizar este outro processo, eu seleciono Distance Insertion of Pile Width, em que ele me vai desbloquear aqui um campo que é a distância. E isto serve para quê? Serve para eu selecionar uma parede em que esta distância corresponde à gola. Por exemplo, uma gola de 15 cm, e eu basta-me indicar a parede onde eu quero colocar a porta, e ele fixa-me a porta de maneira a ficar sempre uma gola de 15 cm, que é a distância que está ali definida. Vou fazer o mesmo aqui, introduzindo aqui outra porta aqui, outra ali, e agora basta-me alterar a localização, portanto, a forma como ela vai abrir. Vamos pô-la a abrir para o exterior, neste caso. A mesma coisa aqui, portanto, vou pôr o ponto de 2D e o ponto de 3D. Este vou pôr a abrir no outro sentido, portanto, contra a parede. E de mesmo modo, esta aqui que está. Reparem que a cotagem da simbologia da porta é alterada em função da localização, para não atrapalhar o meu desenho. E assim sucessivamente. Vamos ver outra forma de introduzir portas no meu desenho. Neste caso, a inserção é definida em função de um eixo, ou seja, em vez de definir em função do encontro com a parede lateral, será em relação ao eixo. Aqui não se nota muito a diferença, mas nesta já se vai notar, porque esta parede do eixo anda alguns por aqui, estão a ver? Portanto, esta já corresponde mais ou menos à parte exterior. Portanto, esta parede que já tem o ponto a terminar ali, portanto, o eixo de inserção termina pelo lado de fora. Depois tenho ainda o Angle Insertion, portanto, é para colocar uma porta já numa parede portanto, arredondada, não é o meu caso. E depois temos ainda uma ferramenta que me permite introduzir portas, mas sempre no eixo, portanto, sempre no ponto médio de uma das paredes. Portanto, se eu quiser criar uma porta exatamente a meio da parede, de qualquer uma das paredes, portanto, já será esta ferramenta que eu vou utilizar. Depois ainda tenho uma ferramenta que não será tanto para as portas, será tanto para as janelas ou não, que é o All Wall Insertion, em que eu basta-me selecionar uma parede e ele faz-me uma porta que me preenche todo o espaço dessa mesma parede. Portanto, não fica nem com uma gola do lado esquerdo, nem com gola do lado direito. A mesma coisa
por exemplo, para aqui. Basta-me selecionar a parede e ele automaticamente gera uma porta com a largura exatamente igual àquela que ela tem, portanto, ao comprimento da parede, ao encontro da parede com as duas paredes perpendiculares. Outro processo ainda é este Upper Insertion. Para isso eu vou criar aqui uma pequena porta um bocadinho surreal com 50 centímetros. Esta é ela. E agora vou criar sobre esta porta uma outra porta que vai ser definida. Portanto, eu tenho que selecionar a porta sobre a qual eu quero desenhar esta e definir está a ser um bocado complicado, já cá está, e ele desenha-me uma porta, já desenhei várias, desenha-me uma porta sobre esta mesma, portanto eu fico com uma porta sobre a outra, portanto é um bocadinho bizarro. Para as portas será mais funcional este comando no caso das janelas, portanto, como podem verificar, já tinha ali várias, não estava a ver que elas já estavam a ser inseridas no desenho. Depois posso ainda substituir uma porta de